Vai lá, vai comer bolo. Vai comer bolo. Sim. Ok. Mais uma vez, estamos a começar a nossa meditação e hoje vamos falar sobre o tema cada vez mais perto de Deus. Na verdade, durante alguns tempos, Deus tem estado a falar para mim, tocar o meu coração realmente sobre essa necessidade de estarmos cada vez mais perto de Deus. Então é exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A necessidade de estarmos cada vez mais perto de Deus, não só falando, não só projetando, mas vivendo, e que seja realmente uma realidade nas nossas vidas. Sendo assim, vamos para o nosso texto principal, que encontra-se em Êxodo 19. Vamos ler todo o capítulo. Êxodo 19. Vamos ler todo o capítulo de Êxodo 19. Parece que as complicações só aparecem quando começamos. Êxodo 19. Versículo? Do versículo 1 até o versículo 25. Então diz assim a palavra de Deus. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. Lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno,
e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos pela bênção que o Senhor nos tem proporcionado e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos que a Tua palavra nenhum homem normal consegue entender, ó Deus. Realmente nós precisamos de Ti, precisamos do Espírito Santo para que nos possa fazer entender e, acima de tudo, viver a Tua palavra, pois é o que nós queremos. Assim nós pedimos e rogamos a Tua orientação em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, conforme eu já falava, então hoje iremos meditar sobre o tema cada vez mais perto de Deus. Na verdade, desde o princípio, tal conforme nós já sabemos, o que a Bíblia nos conta, né, e o que nós temos estado a ler e a ouvir, que desde o jardim, né, lá no Éden, quando o homem pecou, então Deus os expulsou do jardim. Mas ainda assim, conforme nós vimos nos nossos estudos, o Deus que restaura, Deus já tinha um plano para com o homem. Desde sempre Deus quis e quer sempre ter uma relação próxima do homem. E desde lá, Deus já profetizou, já mostrou que realmente iria ter outra forma de salvar o homem e que queria o homem para si. Que o homem ia adorar, ou que o projeto de Deus desde sempre, quando Ele criou o homem, era exatamente para lhe adorar. Nos criou para a sua adoração, nos criou para lhe servir. E assim Ele fez, e desde sempre esse foi o desejo do coração dele. Por isso é que Ele até hoje não desiste de nós e procura sempre ter uma relação conosco muito profunda. E depois lá o homem pecou, e quando Adão e Eva saíram do jardim, o pecado foi então se multiplicando cada vez mais. Nós vemos isso em Gênesis 6, né? Conforme o homem foi se tornando mais rebelde, e aí Deus destruiu todos, exceto a família de Noé. Mas ainda assim, Deus procurou sempre ter um encontro com o homem, uma relação pessoal, algo muito mais forte. E por mais que o homem não quisesse, o homem deu muitas voltas, mas ainda assim Deus fez. E depois nós vemos que Deus escolheu um povo para lhe adorar e que Ele faria esse concerto por meio de Abraão. E tal conforme nós lemos lá em Gênesis, Deus prometendo a Abraão, né, que queria ter um concerto, ou fez realmente a promessa a Abraão, e que lhe disse que por meio de Abraão Deus iria abençoar todas as nações da terra. Por meio de Abraão todas as nações seriam benditas. E então Deus separou um povo para ele. Isso começa com Abraão, Isaac e Jacó, que é então o povo de Israel. E depois de tudo quanto nós já sabemos que aconteceu lá quando Abraão teve Isaac, depois Jacó, e depois Jacó foram parar lá no Egito, e depois de Jacó morrer, José também morrer, e Faraó na altura que conhecia os feitos de José também ter morrido. Então nasceu um outro chefe, nesse caso um outro rei, né? Um outro faraó que não conhecia ou que não queria valorizar aquilo que os israelitas tinham feito. Então começou a lhes maltratar.
Eles foram maltratados durante muito tempo, 400 anos foram maltratados e tudo quanto mais, mas ainda assim Deus tinha feito uma promessa. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de promessa, que por mais que nós nos esqueçamos, por mais que aquelas pessoas, Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó, e ele já tinha morrido. Mas Deus é fiel e é muito bom, e ele se lembrou daquela promessa, e ele sabia que ele tinha que cumprir. Então ele cumpriu aquela promessa ao povo, e mandou Moisés para ir lá tirar o povo da escravatura do Egito, do sofrimento, e aconteceu tanta coisa e o povo saiu. Depois do povo ter saído, passaram-se exatamente já no nosso texto. Depois desse tempo, o povo foi andado, Deus lhes libertou e lhes tirou de uma forma muito profunda, muito tremenda, para lhes mostrar exatamente o seu poder, o seu amor, para que eles pudessem saber do Deus que eles estavam a servir, do Deus dos seus pais. E aqui nós estamos no capítulo 19, depois de terem passado já 3 meses dessa peregrinação do povo no deserto. E tal conforme nós lemos, depois de passarem 3 meses, então Deus vai chamar o povo, vai chamar Moisés e realmente vai querer vai querer conversar com o povo e acima de tudo com Moisés. E conforme está no versículo 1, ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, eles vieram ao deserto do Sinai e tudo aconteceu no Monte Sinai. Depois, quando eles saíram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se ali. E acamparam-se de frente ao Monte Sinai. E depois Moisés subiu para ir ter com Deus. E o Senhor o chamou no monte. E lhe deu então, nesse caso, Deus chamou Moisés para lhe dizer aquilo que ele iria falar ao povo. E isso nós encontramos no versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Então Deus chama Moisés e exatamente lhe fala o que ele tem que transmitir ao povo. Moisés era então o intermediário entre Deus e o povo. E naquele dia, Deus iria realmente anunciar o concerto que ele queria fazer com o povo. E ele diz no versículo 4, Vós tendes visto o que fiz aos egípcios. E Deus estava exatamente a dizer para que eles se lembrassem de como Deus lhes tirou do Egito, de como foi difícil, mas como o poder de Deus foi manifesto. E de que eles tivessem que se lembrar da mão poderosa de Deus, de como Deus os amou, e aqui ele até usa uma expressão: os tirei como águias, os levei tão alto, de uma forma tão segura. E quando nós lemos realmente essa história, nós vemos que Deus protegeu o povo de uma forma profunda, de uma forma tremenda. E a Bíblia vai dizer que durante o dia uma nuvem os cobria e durante a noite uma coluna de fogo os iluminava, os protegia. Então o povo estava realmente sob total responsabilidade de Deus. Deus os protegia, Deus os capacitava, Deus os livrava de tudo mesmo que acontecia. Então Deus recorda a Moisés exatamente o que tinha acontecido, o que ele fez pelo povo. E no versículo 5 ele vai dizer: Agora, pois, vai dizer ao povo que eu quero fazer um concerto com eles. Isso vai acontecer se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E nós sabemos que Deus é o Criador de tudo. Tudo é de Deus. Mas Deus ali escolheu o povo de Israel para lhe adorar. E mesmo quando estavam lá no Egito, Deus dizia sempre: vai lá, diz a Faraó, que eu quero que vocês me adorem, mas eu não quero que me adorem aqui, lá no deserto. Diga a Faraó que desde que o povo vá para me adorar, para me exaltar. E o povo já tinha a consciência de que saindo do Egito
não iriam para o deserto simplesmente para fazer turismo, mas iria ser para adoração, iriam para ir adorar a Deus. E era isso que Deus falava muitas vezes. Então Deus aqui está a recordar e está realmente a mostrar, e depois desse capítulo ele vai mostrar os 10 mandamentos, de como o povo teria que buscar, ou daquilo que o povo teria que fazer e não fazer. Então Deus está a dizer, eu quero que realmente vocês me ouçam e guardam aquilo que eu fale, guardem os meus mandamentos. Eu quero estabelecer um concerto para que vocês sejam a minha propriedade única, o meu povo excluído, o meu povo único. Porque eu sou Deus de todos os povos, mas eu escolhi vocês para que me possam adorar, para serem o meu povo e eu ser o vosso Deus. E no versículo 6 ele vai dizer, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo, que é o que realmente quando eu estava a meditar, me chamou muita atenção. E a coisa que realmente eu fui pensando e que tem estado a mexer no meu coração, é exatamente pensando realmente conforme Deus é. E nós sabemos que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus tremendo. E nós olhamos e vemos e sentimos isso, não simplesmente se olharmos na Bíblia, mas olhamos para nós, olhamos para a natureza, olhamos para o sol, olhamos para tudo quanto existe nessa terra. E nós sabemos que não tem outra coisa senão Deus. Olhamos para o mar e nós às vezes nos questionamos e dizemos, meu Deus, quão profundas, ó Pai, são as tuas mãos, quão profundo é o teu poder. Quão grande és tu, Senhor. Na verdade, nós não conseguimos expressar ou simplesmente não passa na nossa mente em exprimir ou então entender a grandeza de Deus. Sabemos que Deus é tão grande, é tão alto que Ele vai muito além. E Ele é um Deus que realmente nós não conseguimos entender. Simplesmente queremos e devemos procurar adorá-lo. Porque as coisas que ele faz estão mesmo além do normal. Muito além do normal. São coisas grandes, são coisas maravilhosas. E quando Deus vai estabelecer esse concerto com o povo de Israel, uma das coisas que ele vai falar exatamente no que nós lemos, ele vai dizer, né? Vocês serão o sacerdote e o meu povo. Mas, acima de tudo, o meu povo santo. E em muitos dos versículos da Bíblia, sobretudo nos livros de Moisés, a Bíblia vai falar de que Deus é santo, de que Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus limpo, é um Deus que não tem nada de mal, não é que tenha alguma coisa que já tenha feito, depois que tenha recomeçado, que já tenha estrago, depois não. Ele é perfeito, 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 perfeito. Ele é santo e sempre santo. Então Deus vai exatamente dizer ao povo, vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Povo santo, por quê? Porque Deus é santo. E quando realmente Deus estava a conversar com Moisés, o povo não podia se achegar a Moisés, ou não podia se achegar exatamente como nós lemos nos outros versículos, ao Monte Sinai. Deus diz assim, eu vou estabelecer limites. Vocês diz ao povo para que eles não possam subir, porque quem tocar no monte, então esse morrerá. Ou animal, ou pessoa, qualquer um que tocar no monte, esse morrerá. Porque eu sou um Deus santo. E Deus vai dizer a Moisés que vai falar ao povo que eu quero que eles me ouçam. Eu quero que eles ouçam a minha voz. Mas, entretanto, eu quero que eles se purifiquem. Eu quero que eles se lavem. Moisés vai tratar da purificação do povo. Eles devem se lavar durante 2 dias. Vai lá, e nesses dias eles têm que ser o mais puro possível. Nesses dias eles têm que ser o mais limpo possível. Neste dia eles não podem ter nenhuma mancha, não podem ter nada. Eles têm que estar completamente puros. Por quê? Porque eu sou um Deus santo. E eles vão me ouvir, vão ouvir a minha voz. Eu vou falar para que eles também possam ouvir, para que eles possam te respeitar eternamente, para que eles possam saber que você, Moisés, és a pessoa que eu escolhi, és a pessoa que está em frente deles, és a pessoa que vem falar diretamente comigo e que transmite isso ao povo, para que eles possam saber isso.
E a Bíblia muito nos diz sobre a santidade de Deus. Em Levíticos 19:2, a Bíblia vai dizer: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. E não só ali, mas ainda nós podemos encontrar no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, vamos ver no versículo 15 e o versículo 16, vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E em muitos versículos que eu fui vendo, sobretudo no Antigo Testamento, vai sempre falando disso. E sobretudo quando Deus vai assim ditar as leis, né, no povo, aquilo que eles devem comer, aquilo que eles não devem comer, aquilo que eles devem tocar e que não devem, ele vai sempre dizer: isso não podeis fazer porque eu sou um Deus santo. Isso não podeis fazer porque eu sou um Deus santo. E em todo tempo ele vai dizer: sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. E tal conforme nós lemos, tal conforme eu, o nosso Deus santo, então sedes também vós santos. E uma das coisas que muito me chama a atenção é que às vezes nós falamos, cantamos, até pregamos e falamos para os outros que queremos estar cada vez mais perto de Deus. Mas poucas vezes nós nos preocupamos e pensamos exatamente como o nosso Deus é. E as coisas que nós devemos fazer, que nós devemos deixar de fazer para estar diante de Deus. Às vezes nós não pensamos nessas coisas. E tal conforme nós lemos e tal conforme nós estamos a ver, Deus é santo. E Ele se preocupa com isso. E na oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar aos discípulos e dizer: quando vocês orarem, orem assim, tem essa parte: santificado seja o teu nome. Então é uma palavra que realmente chama atenção e que realmente deve dominar a nossa vida. Nós precisamos ser santos, precisamos viver separados. Santos é realmente ser separados de tudo quanto é impuro, de tudo quanto é imundo, de tudo quanto não glorifica a Deus, de tudo quanto não agrada a Deus. E a nossa vida deve ser assim. O nosso ser, para que nós possamos ter uma relação saudável com Deus, nós temos que ter santidade. Nós temos que andar em santidade. E essa santificação nós temos em Jesus, porque Jesus nos purificou, nos livrou do mal, nos tirou das correntes do pecado e nos santificou. E nós precisamos permanecer com Ele. Às vezes nós falamos que precisamos ser santos, cantamos que precisamos e queremos estar mais perto de Deus, mas é simplesmente na boca, é simplesmente na teoria. A nossa vida prática não demonstra que realmente nós queremos estar perto de Deus. Nós dizemos: Pai, eu quero estar perto de Ti, mas quando você sai, o teu falar, eu quero estar bem longe. Até não fala que eu quero estar. Diz que mostra e demonstra que estás bem longe de Deus. A tua vida, o teu oculto, mostra que você está longe de Deus. Mostra que você está nem aí para esse Deus. Mostra que você nem sequer se preocupa. Porque as pessoas hoje não têm medo do nome de Deus. E não tem essa preocupação que Deus teve em dizer: Moisés, vai lá, diz ao povo para que se santifiquem. Diz ao povo que não podem chegar com impurezas. Vai dizer que eles têm que ficar 2 dias de preparação para ter um contato comigo. E não é um contato como o contato de Moisés. É um contato que eles tinham limites. É um contato que é mais ou menos, não é na primeira pessoa. É um contato depois. E quando nós olhamos na nossa vida hoje, nós já não temos mais essas coisas que os israelitas tinham. Quer dizer, essas coisas de que temos que ter realmente alguém que interceda por nós ou alguém que vá peça perdão por nós. Não. Agora é livre por causa de Jesus. Desde que Jesus morreu na cruz por nós e realmente a nova aliança foi estabelecida, Deus diz assim: agora eu vou estabelecer uma nova aliança. Isso nós encontramos em Jeremias 31, de 31 a 32, que essa aliança já não vai ser como eu fiz. Aqui eu fiz com o povo de Israel, lá quando lhes tirei do Egito. Agora vai ser diferente. Eu vou escrever a minha lei na vossa cabeça. Eu vou escrever os meus mandamentos nos vossos corações. E olhando para o Antigo Testamento, nós vimos que Deus habitava em tendas, habitava num sítio, e aquele sítio era o sítio concentrado onde o povo iria lá para buscar ao Senhor.
E só em Jerusalém que podia se adorar, né? Por isso que alguns diziam que só em Jerusalém que tem a salvação e tudo quanto mais. Mas o tempo mudou. Quando Deus diz a Abraão que por meio de ti eu vou abençoar todas as nações, então todos serão benditos. E por causa de Cristo, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, então esse é bendito, então esse é salvo, esse tem acesso direito a Deus, esse pode falar diretamente com Deus, não conforme o povo, mas aqui de Israel, no texto em que nós lemos, mas esses têm acesso direito, podem chegar-se a Deus. Então, se nós fazemos uma comparação e olharmos de como o povo aqui estava, os limites que Deus impunha, que eles não pudessem chegar, simplesmente para ouvir a voz. E nos versículos que nós lemos, a Bíblia vai dizer que um som como de uma trombeta soava e todo o arraial tremeu. O povo ficou aflito, o povo tremeu, o povo ficou com medo por causa do agir de Deus, por causa daquilo que Deus estava fazendo, por causa da presença de Deus. E olhando que agora o templo de Deus é os nossos corações, é a nossa vida. E olhando para a nossa vida, eu me pergunto, e eu realmente fiquei me perguntando durante esses dias, meu Deus, como é que nós estamos a te buscar? Até que ponto nós tememos a Deus? Até que ponto nós temos medo do nome do Senhor? Até que ponto nós trememos? Até que ponto nós buscamos e entendemos essa santidade? Até que ponto nós percebemos o quão santo é o Senhor? Até que ponto nós percebemos qual é a nossa posição e qual a posição do Senhor e como devemos nos apresentar a Ele? Nós queremos nos apresentar a Deus conforme estamos, cheios de impureza. E se o nosso objetivo fosse chegar lá e levar as nossas cargas, as nossas impurezas e nos lavarmos, nos purificarmos, tudo muito bem. Mas queremos agir como pessoas hipócritas, como pessoas que às vezes olhamos para Deus e achamos que, sei lá, acho que Ele nem sabe o que eu fiz lá. Acho que Ele nem sabe, nem tem noção do que eu fiz ontem. Ele nem tem noção do que eu estou a pensar. E você está a adorar e dizes que estás a adorar, mas o teu coração está longe de Deus. A tua vida está longe de Deus. E você diz, quero estar mais perto de Deus. Que Deus é esse que nós temos nos aproximado? Que Deus é esse que nós estamos a querer dizer, quero estar mais perto de Deus? Será que é o Deus criador dos céus e da terra? Será que é o mesmo Deus que falou com Israel nesse dia no Monte Sinai? Será que é o Deus que quando alguém tocava em alguma coisa santa, que não devesse ter tocado, morria naquele momento? Será que é o mesmo Deus? E a pergunta é, e em Isaías 59, Deus vai dizer assim, olha, eu não mudei, eu continuo a ser o mesmo. O problema, vocês dizem que eu não vos ouço. Vocês dizem que nós falamos, gritamos, mas nós não ouvimos nada. Deus não nos ouve. Nós queremos, mas Deus não nos vê. O que é que se passa? Deus vai dizer assim, não que eu não tenha vos ouvido, não que eu não tenha realmente vos olhado. O problema é os vossos pecados. O problema é a impureza dos vossos corações. O problema é que vocês não têm uma vida santa. O problema é que vocês não estão preocupados com aquilo que me preocupa. O problema é que vocês não se importam com o que me importam. O problema é que vocês não sabem o que eu quero. E isso é importante, isso é primordial para o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos saber até que ponto nós temos estado a nos preocupar com a nossa vida, com a nossa santificação, a nos preocupar com o Deus que nós servimos. E hoje o relacionamento é pessoal. Deus fala para cada um de nós. E não é tipo antigamente que tinha que se ir ao templo, que tinha que se ir à tenda, que tinha que se ir no Monte Sinai. Não. Agora é automático. Aonde você está? Simplesmente a Bíblia diz assim que se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. E Deus diz, aonde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então é tão simples, as coisas tornaram-se fáceis, mas parece que nós as vemos difíceis, parece que nós não compreendemos, parece que nós não entendemos e nós não nos preocupamos com a nossa vida. E nós não nos preocupamos exatamente com o mais importante, porque o mais importante no relacionamento com Deus é exatamente isso, procurar conhecer a Deus, procurar saber aquilo que Ele quer, como é que Ele quer que nós sejamos, como é que Ele quer que nós nos comportemos, e não simplesmente, Senhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É que as pessoas hoje se preocupam com tanta coisa banal, mas o essencial, as pessoas estão nem aí. As coisas que realmente agradam, as coisas que realmente chamam a atenção a Deus, nós não queremos.
E como é que nós queremos que Deus nos ouça? Como é que nós queremos que Deus nos vê? E como é que nós queremos dizer, não, tem que acontecer exatamente o que aconteceu com Abraão. Tem que acontecer o que aconteceu lá, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero morrer como eles morreram, conforme nós falamos na meditação passada, no sábado passado. Não vai ser possível, porque eles só chegaram àquele ponto de dizer, prefiro morrer, porque andavam em santidade. Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Porque eles sabiam o Deus que eles estavam a adorar. Porque eles tinham temor do Senhor. E nós lemos o povo dizendo assim, Moisés, não, nós não queremos mais ouvir Deus, falar só você, porque senão vamos morrer. Se nós encostamos a Deus com hipocrisia, com impureza, com coisas que não lhe agradam, nós vamos morrer. Nós hoje não temos medo da morte espiritual. E nós só nos preocupamos com a morte física. Ai, fulano morreu. Mas quantos já estão mortos espiritualmente? Quantos já têm morte espiritual? Quantos já não têm vida diante de Deus? Quantos só estão aí a andar, mas já não são mais pessoas? E tal conforme a Bíblia diz, em 1 Pedro 2,9, ele vai dizer assim, vocês agora são povo santo, nação santa. E depois no versículo 10 ele vai dizer assim, antigamente vocês não eram povo. Antigamente vocês não eram pessoas. Aquela pessoa que não tem vida com Deus não é pessoa. Porque essa pessoa não tem realmente algo de se orgulhar, dizer que eu estou a viver, mas a minha vida vai ser contínua. Eu vou viver eternamente com Deus, não. Ele está vivendo já num mundo turbulento, num mundo de dificuldades, e amanhã vai acontecer coisas piores e terríveis. Essa pessoa vai sofrer no fogo do inferno. E as pessoas hoje estão assim, se preocupando mais com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que lá o pastor fala, que o irmão fulano fala, o irmão ciclano fala. Nem querem saber do que Deus fala. Deus, o que é que queres? Como é que queres que eu te busque? O que é que eu vou fazer? Ô Moisés, vai lá, diz ao povo, eu quero ter um concerto com eles. Eu quero fazer deles a minha propriedade. E isso não mudou. Deus continua querendo fazer isso conosco. Exatamente no texto que nós lemos de 1 Pedro, ele vai dizer que eu quero o povo. Vocês são o meu povo. Vocês são a minha nação. Mas lá tem um termo que não escapa. Nação santa. Deus quer santificação. Deus não se preocupa com o quanto tempo você ora, o quanto tempo você jejua. Ele se preocupa o quanto teu coração está entregue a Ele. O quanto você é dele na totalidade. O quanto você demonstra Cristo no teu pensamento. O quanto você demonstra Cristo nas tuas atitudes. O quanto você demonstra Cristo na tua relação com a tua mulher, com o teu parceiro, com os teus filhos. É exatamente isso que Deus se importa. Como é a tua atitude lá fora, na rua, com os vizinhos? Porque não adianta nós estarmos aqui reunidos e em todo tempo, toda hora, no oba-oba, como se diz, agradecermos, cantarmos para Deus, falarmos outras coisas e dizer, Deus, cada vez mais perto de ti eu quero estar. Enquanto os nossos corações estão longe, enquanto a nossa vida está longe, lá na prática estamos a dizer, Senhor, cada vez mais distante de mim. Deus, longe de mim eu não te quero, longe de mim eu não te preciso. E é assim que as pessoas vivem. Você vê pessoas que se dizem cristãs, as suas atitudes, conforme falam, sinceramente dói o coração. E a pergunta é, que tipo de Deus é que você busca? Qual é o teu Deus? Você conhece o Deus que buscas? Você sabe o que mais lhe chama a atenção? O que mais ele quer? E ele vai dizer, vocês têm que ser santos, porque eu sou. Vocês têm que se purificar, têm que se preocupar com a purificação. Moisés vai dizer ao povo para se lavar. Vai dizer ao povo que ninguém pode ter relações sexuais com a sua mulher. Eu não quero nada de impureza. Vai, durante esses dias, prepara o povo. Prepara o povo porque eu vou me achegar a eles. Prepara o povo porque eu vou falar com eles. Eles vão me ouvir. E o povo tremeu com o barulho dos trovões, com a voz de Deus. E será que nós hoje tememos também? Tememos a esse Deus? Temos medo dele?
Ou simplesmente andamos como se nada tivesse acontecido, simplesmente agimos como o mais importante é impressionar as pessoas, porque as pessoas hoje estão mais preocupadas com o mérito que os homens vão dar do que com aquilo que Deus fala, do que com aquilo que Deus acha. O mais importante é que na igreja eu sou pessoa, o mais importante é que as pessoas vão me ver como profeta fulano, irmão fulano e cicrano, o mais importante é que as pessoas sabem mesmo que eu no fundo busco mesmo. Mas e Deus? O que é que Deus acha? Você não acha que é mais importante Deus, a opinião de Deus, o que Deus quer de você? Precisamos realmente nos preocupar com Deus, precisamos saber que Deus é que nós servimos. E o povo tremeu. A Bíblia vai contar nos versículos que nós lemos. Assim que o povo ouviu a voz de Deus, tremeram, o povo ficaram com medo, aterrorizados. Meu Deus, que voz é essa? O que é isso? Moisés, não, vai falar no Senhor que nós não queremos lhe ouvir, deixa só ser você, porque senão vamos morrer. Se alguém tocar, passar dos limites que Deus determinou, vai morrer. E hoje, como estamos a andar? Será que os limites ainda existem? Ainda estão aqui? E a Bíblia muito vai nos dizer disso, que a vossa vida agora não pode ser como antigamente vocês viviam. O vosso pensar já não pode ser o mesmo. A vossa atitude não pode ser a mesma. Nós precisamos e temos que demonstrar que queremos mais de Deus e que estamos mais perto de Deus com o nosso falar, com a nossa atitude, com os nossos pensamentos. Lá na rua, quando lidamos com as pessoas. Em casa, a nossa relação em casa tem que dizer assim, eu estou a conversar com meu esposo e dizer, Deus, eu quero estar mais perto de ti. Tem que demonstrar isso, a humildade. Amém. Deus, eu quero estar mais perto de ti. Na escola, Deus, eu quero estar mais perto de ti. Amém. No serviço, Deus, eu quero estar mais perto de ti. Amém. E não interessa o que acontecer, o que eu quero é vida com Deus. Amém. O que eu quero é estar mais perto de Deus. O que eu quero é vida, e essa vida Cristo já disse que me dará. E eu tenho isso, tão somente preciso permanecer fiel até o fim. Amém. Tem que ser até o fim, eu não posso desistir. Porque se eu desistir agora vai acabar. Se o justo se perder, então acabará. Vai para o inferno, não tem outra história. Nós precisamos pensar nisso, precisamos nos preocupar com a santificação, com a purificação. E Jesus vai dizer dia após dia, vocês têm que se negar, têm que se renunciar. Não é uma vez, tudo bem, eu já não quero mais viver para mim hoje e amanhã. Não, pensei bem, ainda quero. Olha, pensei bem naquilo que eu fazia, por acaso eu ainda gosto. Por acaso ainda quero fazer aquelas coisas. Não. Então, conforme nós ouvimos no sábado passado, precisamos morrer. E tem aquele artigo do Morra. É necessário morrer cada dia após dia e dizer nunca o orgulho em mim que morra. Está apertado, está profundo, Deus. Faça isso morrer em nome de Jesus. Amém. Porque eu quero estar mais perto de ti. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Pai. Amém. Então eu não posso viver do jeito que eu quero, mas tem que ser do jeito que Deus quer. Tem que ser do jeito que a Bíblia manda, do jeito que o Espírito vai me dominar. Amém. Tem que ser o agir de Deus, não pode ser o meu. Deus agora já não são os meus pensamentos, são os teus. Amém. Deus agora já não são as minhas palavras, são as tuas. Deus já não são as minhas atitudes, são as tuas. Já não são os meus sonhos, são os teus. E qual é o sonho de Deus? Será que o sonho de Deus é esse? Te ver perdido no pecado. Continuar sempre a fazer a mesma coisa e o teu coração não dói. Pecar e você não tem dor, não tem peso no coração. O pecado não dói, o pecado não fere, o pecado não te faz deixar de dormir. Você não tem sono porque está em pecado e precisa se purificar, precisa correr aos pés de Cristo e clamar por mais de Jesus. Como tem sido a nossa vida? Qual é realmente a nossa atitude? Queremos estar mais perto de Cristo ou mais longe? Mais perto de Deus ou mais longe de Deus nós queremos? Então nós precisamos exatamente pensar nisso. Precisamos pensar exatamente como é que nós temos estado a viver o nosso culto. Porque não adianta só os homens dizerem que afinal ele é. Ele até faz boas coisas. Não. E Deus? O que Deus acha? Deus que conhece o teu coração. Deus que sabe o que os homens não sabem. Deus que vê o que os homens não sabem. Como é que Deus te vê? Será que Deus lá olha para ti e diz, uau, esse aqui é o meu filho. Esse é aquele que procura
fazer as minhas coisas, esse é aquele que zela pelo meu nome, esse é aquele que se preocupa em estar cada vez mais perto de mim, ou aquele que está cada vez mais longe. Os homens é que acham que está perto, mas ele está mesmo longe, porque a vida dele em nada me agrada. O que ele faz, o coração dele está longe de mim, as atitudes dele estão longe de mim. Então nós realmente precisamos parar e pensar. Se queremos ter um concerto com Deus, uma relação com Deus, tem que ser nesses modos, não tem outro. Tem que ser pela santificação. Tem que ser por uma vida que Deus quer. E não conforme nós éramos antigamente. Porque é interessante que muitos dizem, né? Eu agora sou salvo, eu agora sou cristão. É simplesmente nas coisas grandes que eles olham, nas coisas que os homens também olham como repugnantes. E nós hoje, parece que isso é que é mais importante. Dizer assim, né? Eu antes bebia, agora já não bebo mais, vou para a igreja. Eu antes era uma grande prostituta, um grande gatuno, roubava não sei X mil, X não sei quantos dólares, muito dinheiro, roubava carro. Mas agora Deus me salvou, me tirou dessas coisas. Mas a mesma pessoa que está a dizer é a mesma pessoa que continua a mentir. É a mesma pessoa que continua a roubar, não como roubava antes, naquela quantidade, mas de uma forma mais pequena. É a mesma pessoa que continua a ter ira contra as pessoas. É a mesma pessoa que não ama o seu próximo. E você não consegue entender como é que as pessoas que se dizem que estão perto de Deus e que querem estar cada vez mais perto de Deus, não conseguem amar o próximo, não conseguem se compadecer com os necessitados. Continuam a olhar para as pessoas que não têm Deus e não tem aquele coração, apesar de Deus ter a compaixão. Não conseguem pegar a palavra para essas pessoas. Não tem essa sede. Como é possível você estar perto de Deus? E uma das coisas que Deus pede é realmente salvar o seu povo lhe sirva a dor. Você não tem essa dor pelas pessoas que estão perto de Deus. E você não se preocupa em pregar o evangelho. Isso é isso que te passa a interceder pelas pessoas que não têm Cristo. Será que isso é normal? Será que você está mesmo perto de Deus? Porque quando nós estamos perto de Deus, os pensamentos realmente mudam. Os sonhos automaticamente mudam. Se você antes queria simplesmente viver para o mundo, agora não quero nada do mundo para mim. A minha é Cristo, Deus, eu não quero fazer as coisas que fazia antes. Você não vai viver como vias antes. A forma de viver vai ser totalmente diferente, até nas coisas mais ínfimas. As coisas que não te preocupavam agora te preocupam. As que te preocupam agora não te preocupam mais. O teu coração vai ser ocupado por Deus. E quando o nosso coração está ocupado por Deus, você não tem como ser o mesmo. Você não tem como fazer as mesmas coisas que fazia. A vida muda consideravelmente. É tudo. E vai se deixar coisas grandes que você antes via como isso mesmo aqui é a minha salvação, isso aqui é a minha vida. Você vai dizer, isso aqui não é nada. Isso não presta diante do Deus que eu sirvo. O que eu quero é vida, o que eu quero é proximidade com Deus. Então nós precisamos refletir, precisamos pensar até que ponto nós estamos. E nós não podemos ser conforme o povo de Israel foi. E tal conforme nós lemos, eles disseram assim, né? Moisés foi lá, ouviu Deus e depois voltou para o povo e disse: olha, Deus disse que quer fazer um concerto com vocês, mas vocês precisam ser santos, precisam fazer isso, aquilo e fazer aquilo que ele quer. O povo, todos em um, responderam de uma só vez: sim, Moisés, assim conforme ele diz, nós o faremos. Mas eles simplesmente falaram com a boca, não pensaram. O coração estava longe. É tipo, sim, Senhor, eu farei, mas o meu pensamento está ainda nas coisas impuras. Você está dizendo, sim, Deus, eu quero te adorar, mas o teu coração ainda está ligado à inveja. Você ainda quer continuar a invejar os outros. Você ainda quer uma vida de impureza. Você ainda quer continuar a fazer coisas que não agradam a Deus. Você ainda quer continuar a odiar as pessoas. É simplesmente dizer com a boca o que Jesus diz: vocês só me adoram mesmo com a vossa boca, mas os vossos corações estão longe de mim. Os vossos corações não me buscam. Sim, Moisés, nós queremos, nós vamos fazer. Mas nós, quando lemos a história, vimos que o povo não fez nada daquilo que disse. Tão logo, tão rápido se desviaram. Então a pergunta é: qual é o teu relacionamento com Deus?
Será que você está tão firme nele que qualquer coisa, qualquer vento te tira da presença do Senhor? É simplesmente alguém perto de ti que você muito gosta, morre. Ah, Senhor, afinal você é assim, não te quero mais. Meu pai morreu, minha mãe morreu. O que te impulsiona a estar com Deus? Você entendeu o concerto? Você entendeu o que você vai permanecer nele? O que vai fazer permanecer nele? Porque se for mesmo só uma coisinha, assim como o povo, e dizer, como esse falou, então também tem que falar. Eu também quero receber a Cristo. Você vai se desviar com facilidade. Porque nesta luta tem que ser de coração. Por isso é que Jesus diz assim, vocês têm que me buscar, ou vocês vão me procurar, mas vocês só vão me achar quando me encontrarem, quando me procurarem de todo o vosso coração. Amém. Só de todo o coração. Porque se for ainda metade aqui, não vai dar certo. Vocês não vão me achar. Amém. Se vocês estiverem ainda no mundo, um olho aqui, não vão me achar. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Amém. Porque vai amar um e odiar o outro. Amém. Vocês têm que me buscar de verdade, com todo o coração, com toda a vossa alma. Amém. Com toda a vossa mente, vosso entendimento, as vossas forças. Amém. Vocês já não vão se preocupar mais em buscar as coisas que o mundo procura. O comer, vestir, as coisas do mundo, isso não é para vocês. Procurem me buscar em primeiro lugar. Eu tenho que ser prioridade nas vossas vidas. E isso é necessário. Só quando você decidir buscar a Deus de verdade, a sério, você vai achar. Talvez a tua vida está assim, porque você sempre... Há pessoas que dizem, mas eu mesmo sempre tento. Há momentos que até cuia. Eu consigo orar, consigo meditar, consigo buscar. Mas aquilo só passa mesmo um tempo, depois desmorona. Por mais que eu tente, não consigo, porque você nunca foi de verdade, porque você nunca foi de coração. Você precisa rever e dizer, Deus, eu então preciso ter um novo concerto contigo. Deus, eu quero te procurar de verdade. Como é que é possível? Há pessoas que te buscam durante tantos anos, mas eu só num ano não consigo, a minha vida acaba. E não é por causa daquelas coisas que acontecem com muitos em um momento, aqueles momentos que não está tudo bem, mas ele procura, o coração arde, o coração dói, eu não posso ficar distante de Deus. O que será de mim se eu ficar distante dele? O que será de mim se eu ficar longe dele? Eu preciso de Deus. Senhor, eu não tenho vontade de orar, mas eu preciso orar. Senhor, eu não tenho vontade de meditar, mas eu preciso a tua presença. Senhor, eu não tenho vontade de estar ao teu lado, mas eu quero, Senhor. Eu preciso estar contigo. E isso deve dominar a nossa vida. Amém. Isso deve nos dominar. Isso deve ocupar o nosso coração. Isso deve romper com tudo. Amém. Com a preguiça, com todas as coisas. Primeiro, Deus. Amém. Senhor, eu quero perto de ti estar cada vez mais. Senhor, eu vou ser fiel até a morte. Amém. Eu vou buscar-te até a morte. E nós vamos ler ainda o texto de Mateus. Mateus 7. Mateus 7, 7. E vamos começar do 7 até 11. Vai dizer assim. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, tal conforme nós lemos, muitas das vezes as pessoas olham para esse texto e simplesmente se focam em coisas materiais. A Bíblia diz, peçam, buscam, batam, a porta se abrirá. Peçam, você quer um emprego, pede. Você quer um namorado, pede. Você quer um marido, pede. Você quer uma vida boa neste mundo, pede. Tudo que você quiser, pede. As pessoas só pensam nisso. Mas nós precisamos começar a olhar para isso numa outra perspectiva. Deus, eu quero mais de ti. Peça, Deus te dará. Deus, eu quero mais proximidade. Deus, eu quero que o meu caráter se aproxime a ti. Eu quero estar em ti em todos os sentidos da minha vida. O meu caráter tem que mostrar mais Cristo e menos eu. Eu tenho que viver mais de Cristo e menos eu. Peça, peça e vos será dado. Deus é fiel e Ele vai dizer assim, mas se vocês mesmo sendo maus conseguem ser bons para com os vossos filhos, e quanto mais o vosso Pai? Então Deus é o teu Pai ou não é? Porque às vezes Ele não é o teu Pai.
Você só simplesmente lhe vê como, deve ser meu padrasto, né? Sei lá quem é. Não lhe vês como pai. Porque se ele for o teu pai, você tem que se achegar a ele com toda a liberdade. Com um coração humilde e dizer, Senhor, eu quero te buscar, mas eu não consigo. Senhor, os meus pensamentos só estão em coisas que não te agradam. Senhor, a minha vida é uma vida cheia de pobreza. A minha vida, eu não consigo te buscar de verdade. Eu tento, mas não consigo. Peça e ele te dará. Bata, a porta se abrirá. Procure. Aí está uma questão, as pessoas não querem procurar. Querem que seja simplesmente assim. Procure. Estamos num tempo em que há falsos profetas, em que há tudo. As pessoas hoje fazem tudo em nome de Deus, mas não é o nosso Deus, não é o Deus Santo. Por isso é que as pessoas vivem uma vida cheia de hipocrisia, cheia de impureza, cheia de pecado. É a pessoa que diz, eu mesmo, Deus seja louvado, eu sou Deus. Mas a vida dele é uma porcaria, não se preocupa com aquilo que agrada a Deus. É uma pessoa que xinga, que faz coisas horríveis simplesmente. Que falando até, como diz Paulo, é vergonhoso. Então, afinal, o que estás a buscar? Busque realmente a Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que está disposto a dar uma vida a todos que querem, aquele que diz que se você se achegar a mim, eu se achegarei a ti, aquele que é fiel e é justo, e as suas promessas são infalíveis, ele prometeu e vai cumprir. Aquele que diz que se você me buscar, que se você me escolher, te garanto que escolheste o certo. Eu não te vou decepcionar. Eu estarei contigo em todo momento. Eu vou te guiar, eu vou te conduzir. E eu tenho planos para ti melhores. Os planos de Deus são maiores. Nem sequer você consegue imaginar para onde eu vou te levar. O que eu quero fazer de ti, você não tem noção. Então somente se entrega, busca de verdade. Não brinca de buscar. Não é simplesmente, eu li esse capítulo, não sei o que. Hoje já li, acabou, fechou a Bíblia. Não, deixe que aquilo tome conta, domine a tua vida. Viva a palavra de verdade. Porque as pessoas hoje falam muito de Deus, mas não tem nada de Deus nas suas vidas. A sua vida está longe de Deus, não tem nada de Deus. Mas são aquelas pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sabe o que Jesus fez do Sermão do Monte? O Sermão do Monte está na sua cabeça, mas não está na vida prática. São aquelas pessoas que quando estão no meio das pessoas só querem fazer as coisas para se mostrar. E Jesus diz, não façais as coisas para se mostrar diante dos homens, façais tudo em secreto. São aquelas pessoas que fez uma oração, eu estou a rasgar o céu, eu se abrir, eu estou a orar, a Bíblia diz orar sem cessar, que é isso? Faz as coisas no oculto, procura, Deus diz assim, vai, quando orares, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê em silêncio te recompensará. Não procura a recompensa dos homens. Amém. Procura a mim, eu te vejo. Não se preocupa com o que os irmãos acham ou não acham. Porque eu sei o que você faz. Eu conheço os teus caminhos. Amém. Eu sei aonde você passa. Eu sei o que você quer. Amém. Eu te domino, eu te controlo. Não se preocupa muito com a opinião das pessoas. Ai, ele tem que ver que eu busco. Ele tem que ver que agora eu já li o versículo todo. Ele tem que ver que eu já li todas as meditações. Ele tem que ver que eu estou ali dando um avanço. Não se preocupem com as pessoas. Amém. Busquem a Deus. Ele te vê em secreto. Ou você pensa que ele não te vê? Ele sabe o que você faz. Ele conhece a tua vida. Então busquem de verdade a Deus. E nós precisamos realmente buscar a Deus de todo o nosso coração. Deus tem que nos dominar. Nós temos que chegar ao ponto de dizer assim como Paulo. Eu não vivo mais eu. Não pode. Não sou eu. O que é isso? Aquele Paulo que estava lá a apedrejar Estevão. A dizer contra ele, matem, matem. Eu não sou eu. Agora estou a dizer, não façam isso. Estou a dizer que isso aqui não tem nada. O mundo não tem valor. E para mim viver é Cristo. Morrer é ganho. Amém. Isso não é nada. Não tem nada a ver com aquilo que eu quero. Então nós precisamos realmente buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é sério. Precisamos realmente dizer, olhar para nós e dizer, oh Senhor, eu não sou eu, não pode. O que eu estou a pensar não vem de mim. O que eu estou a fazer não vem de mim. Mas eu vou ter isso e vou ajudar. Não, Senhor, isso não é Senhor, é você, Senhor. É só você na nossa vida. Senhor, é só você no meu agir, porque eu não posso ser aquela pessoa. E dizer aleluia, honra e glória a Deus. Exaltado seja o seu nome. Adorado seja o seu nome, glorificado
glorificado seja o teu nome. Senhor, é só você na minha vida. Senhor, é só você a me dominar. E nós precisamos realmente nos achegar cada vez mais aos pés de Cristo. Cada vez mais perto de Deus. Mas não é só orar, não é só saber, cada vez mais nas atitudes. Às vezes que Deus falava assim, olha, não ora mais, porque estás a orar muito mais. As tuas atitudes estão cada vez mais longe, está me irritar. Então para ainda, pensa, mas não pode. O Senhor é como então? O normal seria, né? Aquilo que eu estou a aprender, pôr em prática. Mas então eu li o Sermão do Monte e tudo, e a minha vida continua a ser a mesma. Eu digo que meditei o Sermão do Monte e entendi, a minha vida continua a ser a mesma. Não, não pode. Continua a invejar as pessoas. Continua a fazer as coisas para aparecer. Continua a não me preocupar com os necessitados. Não, então lê. Não, é assim. Vai, ora, peça a Deus que te oriente, lê de novo e depois você vai ver se as coisas não vão mudar. Tem que ter mudanças. Tem que ter novidade. Vivam em novidade. Sempre, cada dia, coisa nova. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. O nosso Deus é um Deus que cada dia faz coisas que às vezes você olha para certas pessoas e você diz, oh meu Deus, como é que é possível? Essa pessoa, tantos temas diferentes, adotou de uma forma diferente, em pouco tempo. Mas Deus, como é que o Senhor faz? Como é que o Senhor usa? Porque está a buscar em Deus de verdade. Quando buscamos a Deus de verdade, cada dia vai te dar algo novo. Cada dia vai te dar algo novo. Ou seja, entendeu sua maneira de falar, olha, tem mais isso aqui. Ou deve falar, aquela vez disse, mas tem mais isso aqui nesse texto. Vou olhar aquele estudo, você que está mesmo lá. E cada dia você vê as coisas novas. Não tem como ser novo. Tudo é novo, é novidade. Eu não tinha entendido assim. Olha, para mim isso é novo. Eu nunca sabia. Sério, isso é novo. Nosso Deus é um Deus de novidade. Para isso precisamos nos chegar a Ele com o coração aberto, com humildade. E dizer mesmo, Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não consigo te buscar, dar em sanidade, se o Senhor não me tocar, se o Senhor não me encher de ti, Senhor, me mais de ti, me capacite, porque eu quero viver o Senhor, quando estiver com a minha família, quando estiver com meus pais, quando estiver com meu marido, quando estiver com meus filhos, quero demonstrar aquilo que o Senhor é. Eu quero realmente viver Cristo, não precisamos viver, é a prática, porque tanto sabemos de ti, mas a prática ainda é zero. Somos reprovados, estamos talvez mais longe. Então façamos exatamente conforme Moisés falou ao povo. Deus dizendo, olá Moisés, que eles se purifiquem, que eles se lavem, que eles não chegam a mim com impureza, porque senão morrerão. Então nós precisamos ter esse temor diante de nós e dizer, eu não posso chegar a Deus simplesmente com hipocrisia. E simplesmente falar algo que eu não estou a sentir. Quando eu estiver na presença de Deus, eu vou falar assim, Deus, o que eu estou a sentir é isso. Exatamente o que está no teu coração. Por mais difícil que seja, você não precisa impressionar Deus. Para que se Ele já sabe? Se Ele sabe que até... Não, Senhor, eu não estou aqui, eu quero te buscar. Mas o Senhor está a te ver, que triste. Você não quer nada de mim, você está longe de mim. Não fala mais, faz exatamente, diz aquilo que o teu coração manda. Nós precisamos nos achegar cada vez mais perto de Deus. É exatamente isso que eu estava a tocar o meu coração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Que Deus realmente possa abençoar a sua palavra e que realmente a nossa vida possa mudar, que possamos ser novos dia após dia. Amém. Amém.